paz, paz, paz e prosperidade virão sobre esta nação, sobre este povo. Nenhum inimigo nos vencerá. Nabucodonosor não subsistirá a nós. Nós prosperaremos. Esta nação é a nação escolhida por Deus. Nós somos a nação do povo. Nós somos a nação e o povo de Deus. Nada nos destruirá. Haverá paz em todos os lados. Povo, creiam no que eu estou dizendo. O profeta Jeremias é levantado por Deus de Israel para mostrar os falsos profetas ao povo e aos líderes religiosos. Os falsos profetas apregoavam paz, paz para a nação no momento em que havia um declínio espiritual na nação. Eles prometiam prosperidade no momento que a nação estava entrando no colapso financeiro, econômico, político, religioso, social, familiar. Jeremias é levantado por Deus para mostrar a iniquidade do povo, exortar, chamar o povo ao arrependimento. Os falsos profetas guiavam o povo à decadência, ao declínio e faziam o povo se afastar de Adonai. As pessoas queriam ouvir mensagens que massageavam seus egos, mas mensagens que satisfaziam suas necessidades e desejos. Mas o profeta Jeremias é levantado por Deus para chamar a nação de Judá ao arrependimento, desmascarar os falsos profetas com as suas mensagens que não vinham de Deus, de Israel. Apontar a iniquidade dos líderes, dos nobres, do povo, do rico, do pobre. Jeremias é levantado por Deus para mostrar as práticas idólatras que o povo, que os líderes viviam. As pessoas só queriam ouvir prosperidade, paz. Elas estavam rodeadas de falsos líderes que diziam em nome de Deus estar levando eles para o caminho da verdade, mas levava a nação para o declínio espiritual por causa da idolatria. O cenário do profeta Jeremias é de um governo e de um povo com metástase de corrupção, com metástase de pobreza, idolatria, orgias sexuais, sacrifício humano. Várias imagens em vários pontos sendo adorados. Os sacerdotes, os líderes religiosos faziam sacrifícios e também adulteravam, faziam parte da corrupção. Idólatras adoravam a Baal e adoravam a Deus. O profeta Jeremias é levantado para pregoar contra o pecado, as iniquidades, a corrupção, a injustiça social, a pobreza. É levantado para exigir arrependimento do povo, para que Deus não destrua Judá, para que Deus não extermine o povo por causa da idolatria, do pecado, da injustiça social, que o povo estava infectado com a metástase, que abrangia todas as classes sociais. Jeremias se levanta contra governo, contra político, contra pobre, contra ricos. A nação estava no declínio, estava sodomizado. A nação estava quebrando por causa do pecado e as pessoas só queriam ouvir paz, paz, paz e prosperidade. O profeta Jeremias é ordenado pelo Deus de Israel a dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque eu exterminarei esta nação iníqua, pecaminosa, idólatra.
Jeremias começou a exercer seu ministério com 20 anos de idade. Foi escolhido para ser profeta, mesmo antes de nascer. Foi escolhido no ventre da mãe para ser profeta. Uma eleição feita pelo Deus de Israel, Adonai. Ele foi levantado, preparado para pregoar contra a Judá apóstata. No livro de Jeremias, Deus compara inúmeras vezes Israel, Judá, Israel, Judá. Judá tinha o maior exemplo de declínio espiritual e quebra e destruição de uma nação, que foi o reino do norte, foi Israel. Deus tinha destruído Israel. Deus tinha devastado Israel, Samaria, por causa das práticas idólatras, por causa das orgias, porque a família estava depravada. Pai e filho se deitavam com a mesma prostituta cultual para idolatrar. Corrupção em todos os níveis em Israel. O povo só queriam dinheiro, dinheiro. Não buscavam arrependimento e não queriam se arrepender. E Deus destruiu Israel por causa da idolatria. E agora o profeta Jeremias inúmeras vezes compara Judá com Israel e ainda diz: vocês estão piores do que Israel. Israel estava depravado, vocês estão piores. E aí dizem o meu nome, sacrificam, são religiosos, praticam todo o sistema religioso, cerimonial, mas para Adonai, mas para mim, diz o Senhor, não tem valor nenhum, porque vocês são hipócritas, imundos, sujos. Dizem o meu nome em vão, porque estão longe de mim. O ministério do profeta Jeremias vai do ano 627 a 581 a.C. O ministério do profeta Jeremias abrange o reinado de Josias, do bondoso rei Josias, do rei Joacás, chamado Salum, do rei Joaquim, do rei Jeoaquim, do rei Joaquim, do rei Zedequias e, por fim, o amigo do profeta Jeremias, Gedalias, que foi colocado como fantoche e governador de Judá pelo Nabucodonosor. O ministério de Jeremias, ele intercala próximo do fim do ministério do profeta Naum. Intercala um pouco com o ministério do profeta Sofonias. O ministério de Jeremias começa no reinado do bom rei Josias, onde ambos tinham um relacionamento bom. Oposto do rei Joaquim e Zedequias. O povo estava anestesiado com o pecado e com a falsa religiosidade. Buscavam a si próprios os seus desejos sexuais corruptos, pervertidos. Faziam sacrifícios e todo o processo cerimonial religiosos. Mas estavam distantes da verdadeira adoração. Não eram convertidos. E diziam-se filhos de Deus, e adoravam a Baal, sacrificavam, eram adúlteros, roubavam, matavam justos. Profeta Jeremias é um profeta que, por pregar arrependimento, pregar contra o pecado, a iniquidade, contra os líderes religiosos hipócritas, foi preso, maltratado, deixado sem água.
era um profeta totalmente piedoso, ele se compadecia do povo, mas o povo não queria ouvi-lo. Porque os falsos profetas profetizavam paz, paz e prosperidade, e ele falava arrependa-se. E o profeta Jeremias dizia arrependa-se, arrependam-se, para que Deus não castigue esta nação e tire vocês da terra. O profeta Jeremias aponta o cumprimento da aliança palestina, obedecer para ficar na Palestina, desobedecer para sair. Jeremias não foi entendido pelas pessoas, pelos nobres, pelo governo. Ele mandava o povo se arrepender, o governo se arrepender. Ele empreitou políticos, nobres, pobres, poderosos, reis, sacerdotes. E Adonai prometeu a ele que ele não seria derrotado. Adonai disse que ele empreitaria todas essas classes, mas nenhum deles venceria sobre ele. Mas isso custou um preço: prisões, perseguições, tentativas de homicídio. As pessoas que estavam em volta dele abandonaram ele, ficou sozinho, solitário. Ele teve que delegar as suas profecias, comissionar para Baruque. Baruque tornou-se como o seu secretário, porque ele não poderia ir até Jerusalém ou até o rei, porque ele seria morto. Jeremias muitas vezes se arrepende de ter nascido. Jeremias muitas vezes se sente como uma maldição. Ele se sentia solitário. Ninguém queria estar próximo a ele. Os políticos, os líderes religiosos odiavam. Jeremias foi proibido de ir ao templo. Jeremias foi perseguido, solto. Tudo porque chamou o povo ao arrependimento. O livro de Jeremias tem 1.364 versículos, sendo 812 profecias, totalizando 60% de profecias. O ministério de Naum foi de 663 a 612 a.C., intercalou um pouco com o ministério de Jeremias, que foi de 627 a 585 a.C., assim como o profeta Sofonias, que iniciou-se em 625 a.C. Não temos uma data que o profeta Sofonias padeceu. O profeta Daniel. As profecias do livro de Jeremias ou do profeta Jeremias eram tão importantes que Deus, Jeová Tsabaoth, levanta o profeta Daniel para ampliar, detalhar e confirmar as profecias de Jeremias. Daniel expande e confirma as profecias que Jeremias disse. O ministério de Daniel começa em 605 a.C. Daniel é levado na primeira deportação de Jerusalém para o cativeiro babilônico em 605 a.C. Houve três deportações. Primeiro em 605, onde foi o profeta Jeremias. Depois em 597,
onde foi o profeta Ezequiel, e terceiro, em 586, onde há queda de Jerusalém. As profecias de Jeremias eram profecias, na grande maioria, condicionais. O profeta Jeremias caminhava, ia até os sacerdotes, os líderes políticos, os nobres, e dizia: se vocês se arrependerem, Deus mudará a sorte de vocês. Se vocês mudarem a forma como vivem, como creem e como adoram, eu mudarei a sorte de vocês. Se vocês não perseguirem os justos, se vocês não praticarem corrupção, se vocês me adorarem em espírito e em verdade, se vocês não perseguirem as viúvas e os órfãos, se vocês se arrependerem de coração, eu mudarei a sorte de vocês. Mas mesmo diante disto, a nação, os líderes religiosos, os políticos, os ricos e os pobres não mudaram. Em 586, a nação foi destruída. O templo foi destruído, saqueado. Judá não aprendeu com as lições de Israel. Ali estava uma prova concreta da destruição que Israel passou. Destruição, calamidade, morte. Israel foi capturado pelos assírios, pelos ninivitas em 722 a.C. Foram presos a ganchos como animais por causa das suas práticas idólatras e pela forma como viviam, hipócritas. Deus destruiu os reis, os poderosos, os nobres, as casas, Samaria, Betel. Nada disso fez a nação de Judá se arrepender dos pecados. Eles tinham a prova concreta do que Deus fez com Israel por causa da orgia espiritual, da idolatria espiritual. Nada disso serviu de lição para eles. E eles caíram também. Se não fosse a aliança abraâmica, se não fosse a aliança davídica, já era esta nação para sempre. Mas a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança palestina garantiam a eles pela graça, um futuro de restauração para os crentes. Para os crentes. Não para aquela geração iníqua, pervertida, prostituta. Vamos fazer uma análise do cenário nacional e cenário internacional, da política nacional e da política internacional. Vamos entender como é que está o mundo neste período do profeta Jeremias. Vamos começar em 2 Reis, capítulo 22, que trata do rei Josias. O melhor rei que Judá teve, enquanto Israel não teve nenhum reavivamento durante os reinados. Judá foi o inverso, passou por alguns processos de reavivamento. O início do ministério profético de Jeremias inicia-se durante o bom reinado do bom rei Josias. Em nenhum momento da história houve um rei tão bom quanto o rei de Judá, Josias, assessorado pela profetisa Uda, uma mulher profeta que Deus usou para assessorar a nação de Judá. Uma nação que que estava passando por um processo de reavivamento no período de Josias.
Capítulo 22, versículo 2 diz: Fez ele o que era reto perante Adonai, andou em todos os caminhos do seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei Josias reinou de 640 a.C. a 609. Ele era filho do rei Amon. Assim como o rei Amon, que era seu pai, e Manassés, que era seu avô. Manassés foi o pior rei que Judá teve. Manassés consultava mortos. Manassés levou a nação a fazer sacrifícios humanos, praticava feitiçaria, fazia adivinhações, matava justos, mandou destruir a Torá, a lei de Moisés. Praticava orgias, corrupções, perseguia estrangeiros. Amon manteve esse mesmo estilo de Manassés. Mas o rei Josias agiu de forma diferente dos seus pais. Ele se converteu ao Deus de Israel e se levantou contra as práticas idólatras. Mandou matar todos os que praticavam feitiçaria, algoraria, os que praticavam feitiçaria, os agoureiros, adivinhações. Mandou matar aqueles que adoravam a Deus e adoravam a Baal, as religiões cananitas. Ele pôs fim aos templos pagãos, aos postes ídolos. Ele pôs fim às imagens de escultura. Mandou tirar a idolatria do templo. E ali no reinado de Josias iniciou-se um grande reavivamento espiritual em Judá. Mas mais para frente entenderemos que esse reavivamento, infelizmente, por mais adorador que o rei Josias fosse, o povo se converteu superficialmente, porque depois da morte do rei Josias, o povo voltou às práticas de Manassés, fazendo na nação de Judá pior do que a nação de Israel. O rei Josias morreu em 609 a.C. O rei Josias morreu no embate militar em Meguido, porque havia um grande temor e tremor entre as nações do poderio militar e econômico da Babilônia. Então, a Assíria estava se unindo com o Egito para tentar destruir a Babilônia. E no momento o faraó Neco, que reinou de 609 a 599 a.C., ele tentou passar na Palestina para se unir à Assíria, uma nação terrível, para tentar destruir a Babilônia. Na verdade, em 612 a.C., a Assíria já tinha sido saqueada e destruída e derrubada pelos babilônicos. Mas havia um pequeno grupo ainda de assírios que tentava prevalecer contra os babilônicos. Em 609, e tentaram lutar contra a Babilônia até 605. Então, durante o período de embate militar entre o Egito com a Síria contra a Babilônia,
O Egito, o faraó Neco, passou pela Palestina e o rei Josias, o bom rei Josias, foi até o encontro de faraó Neco. O faraó do Egito, uma das nações poderosas que estava sendo invadida e derrotada pela Babilônia. Ele, o rei Josias, foi para lutar contra o faraó Neco pensando que o Egito invadiria Judá. Mesmo o faraó Neco dizendo que não era eles, os judeus, Judá que ele queria, mesmo assim Josias temou e foi lutar contra o faraó Neco. Ele morreu neste embate, através de flechas que atravessaram o seu corpo. Após a morte do rei Josias, levantou seu filho Joacás, que está no capítulo 23, versículos 31 a 33 do segundo Reis, de Segunda Reis. E seu filho reinou 3 meses. E no versículo 32 diz: e fez ele o que era mal perante Adonai. E aí faraó Neco coloca tributo sobre Judá. Após a morte do rei Joacás, o rei Joaquim assume o trono e assume como vassalo de faraó Neco. Faraó Neco. Ele estava debaixo da autoridade de faraó Neco. Tinha que pagar tributos pesados para o Egito. Era um fantoche de Neco. E no versículo 36 e no versículo 37 diz: fez ele o que era mal perante o Senhor. O reinado de Joaquim foi de 609 a 597 a.C. Durante o reinado de Joaquim, em 605, durante o reinado de Joaquim, houve a batalha de Carquemes, que pôs fim ao domínio egípcio sobre Judá. Então Joaquim conseguiu, em 605, se livrar da escravidão que estava do Egito. Deixou de ser vassalo de faraó Neco. Mas Deus tinha levantado uma nação poderosa, que eram os babilônicos. E quando o rei Joaquim conseguiu sair da escravidão do Egito, tornou-se escravo da Babilônia. A Babilônia venceu sobre o Egito e sobre a Síria. A Babilônia destruiu o restante dos assírios e conseguiu vencer sobre o Egito e possuiu todas as conquistas que o Egito tinha conquistado até aquele momento. E Nabucodonosor, agora que estava sob o domínio da Babilônia, e Nabucodonosor, que sucedeu Nabopolassar, mandou matar o rei Joaquim. E assim subiu ao trono Joaquim, que era filho de Joaquim. E Joaquim reinou em 597 a.C. e reinou durante 3 meses apenas. E no versículo 9 do capítulo 24 de 2 Reis diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. E após a sua morte, subiu Zedequias, que reinou de 597 a 586. Zedequias foi colocado pelo Nabucodonosor para subir ao trono de Judá. Zedequias foi um rei extremamente mau, idólatra. Ele era tio de Joaquim, ou se você preferir, era irmão de Joaquim.
O profeta Jeremias dizia para Zedequias: se submetei à Babilônia, se submetei à Babilônia para que vivas. O rei Zedequias não ouviu o profeta Jeremias, achava que ele estava dando conselhos porque Jeremias era um traidor. Ele achava que Jeremias apregoava a sua mensagem com bases políticas, não baseado no que o Deus de Israel ensinava, mandava Jeremias dizer. Muitas vezes o profeta Jeremias foi considerado politicamente incorreto porque achavam que ele estava apoiando a Babilônia, que ele estava apoiando os próprios inimigos dos judeus. Mas não era ele que estava dizendo aquilo, era Adonai. Adonai mandava dizer: se submetam para que vivas. Adonai estava testando os líderes, estava fazendo prova deles, fazendo eles se humilharem para que eles fossem exaltados, mas eles não queriam se humilhar, eles eram arrogantes, presunçosos, eles não aceitavam ser humilhados. Eles acreditavam em prosperidade e vitórias constantes. Humilhar-se não fazia parte do leque de opções que eles tinham ou queriam ou poderiam fazer. Orgulhosos. Assim como Zedequias, Joaquim tentou se alinhar ao Egito inúmeras vezes para tentar destruir a Babilônia. E o profeta Jeremias: não faça, não se alinhe com o Egito, porque eles são imundos, idólatras, não se alinhe a eles. Se arrependam e eu, Adonai, mudarei a sorte desta nação. Não se alinhe com iníquos, não se alinhe com a nação corrupta, idólatra, má. Mas mesmo assim, os reis não ouviram, Zedequias não ouviu, Joaquim não ouviu. E em 597 a.C., há uma segunda invasão por Nabucodonosor. A primeira foi em 605, quando a Babilônia estava assumindo não só Judá, mas as nações. Outras nações, assim como o Egito, estava perdendo sua força. A Síria praticamente já estava quase toda morta. E agora era Judá. E em 588, Nabucodonosor sitia Jerusalém. E em 586, ele invade e destrói Jerusalém inteira. Destrói o templo, saqueia o ouro, a prata, os utensílios, profana o templo. Destrói as casas, incendeia as casas, os palácios. Coloca os militares como escravos, os sacerdotes como escravos, matam mulheres, crianças. Matam. Porque o povo não quis se arrepender dos pecados. Corruptos, idólatras, homicidas, adúlteros. Zedequias foi levado como cativo para a Babilônia. Ele presenciou Nabucodonosor matando seus filhos na sua frente à espada. E ele viu Nabucodonosor, mas ele não viu a Babilônia. Nabucodonosor queimou com fogo seus olhos. Ele ficou cego e tornou-se escravo, porque Nabucodonosor considerou ele traidor. Não quis se submeter à sua autoridade. Não quis ser um vassalo, um fantoche da Babilônia. E por fim, Nabucodonosor coloca Gedalias como fantoche da Babilônia. Gedalias era amigo de Jeremias. Mas enfim,
Mas Gedalias teve um triste fim, porque ele se alinhou com pessoas que não se podiam confiar, indignos, e foi assassinado pelas pessoas que estavam à sua volta. E por fim, as pessoas que mataram Gedalias, os seus traidores alinhados, os seus amigos traidores, fugiram para o Egito como asilo político. Fugiram para o Egito para se protegerem contra a ira da Babilônia e ainda assim sequestraram o profeta Jeremias, onde Jeremias, ainda no Egito, profetizou para os judeus que estavam lá, e aí termina o seu ministério. Em 585 a.C. A situação de Judá, a situação nacional de Judá, era tão grave, que o profeta Jeremias compara a situação deles como Sodoma e Gomorra. Eles estavam numa situação pior do que estava Israel. Durante o ministério de Jeremias, em um momento ele dá volta, ele caminha em torno do templo em Jerusalém. Ele começa a visualizar o povo, as suas práticas iníquas, corrupção, roubo, homicídio, idolatria. E ali, e neste período, Adonai, Deus de Israel, diz a ele: se você, Jeremias, encontrar um justo, e Deus diz ao profeta Jeremias: se você encontrar apenas um justo, eu não destruirei Jerusalém. Mas nessa volta, ao ele andar pela cidade, ele não encontra um justo. Ele chega até a pensar: os pobres não sabem os caminhos que eles andam, eles são ignorantes, mas os nobres com certeza ouvirão, eles saberão a vontade de Deus. Nem mesmo os nobres, nem os pobres, nem os nobres, nem os religiosos, nem os sacerdotes, nem os políticos queriam conhecer Deus. Eles estavam focados apenas em si próprios e nas suas práticas opressoras, adúlteras e corrupção. E aí chega um momento que o profeta Jeremias chega diante do templo, na porta do templo em Jerusalém. Ele fala: arrependei-vos dos seus pecados, das suas corrupções, das suas injustiças sociais, da sua idolatria, da sua forma de viver. Vocês são religiosos, praticam sacrifícios, mas não é isso que Deus quer. Deus quer a obediência de vocês. Deus quer um verdadeiro arrependimento genuíno de vocês. Sacrifícios é apenas, não é religiosidade que Deus quer de vocês, é uma adoração. E infelizmente o povo não ouviu. Em 586 a.C., Jerusalém é devastada e um pequeno grupo é levado cativo para a Babilônia, mas a grande maioria foi morto por causa dos pecados. E assim terminamos a introdução do livro de Jeremias. Jeremias é um profeta de extrema importância, porque ele que precede o profeta Daniel entra no cenário profético para complementar as profecias de Jeremias e confirmar.
O profeta Jeremias fala de arrependimento, de exortação, mas também fala de restauração, da mesma forma que fala de destruição. Ele fala que haverá um futuro que Israel, os judeus, entrarão novamente em Jerusalém, uma Jerusalém restaurada. Jeremias fala do reino milenar. Jeremias fala da restauração do reino davídico, das novas leis que o Messias, Hamashia, Yeshua Hamashia implantará sobre Israel. A nova aliança. Jeremias fala do reino messiânico, um reino de paz e prosperidade. Um reino onde não precisará se falar um ao outro sobre o Mashia, sobre o Deus de Israel Adonai, porque todos os conhecerão. Jeremias fala que as nações participarão da adoração do Deus de Israel. As nações crentes, os judeus crentes agora unidos num só corpo, para adorar que venha do coração, da alma. Jeremias mostra, através das profecias, mesmo que Israel, mesmo que Judá foi destruído, mesmo que Judá foi devastado, seus palácios, seus templos, suas pessoas mortas, mas haverá uma luz que será preservada para sempre, para que os crentes recebam o bálsamo das bênçãos de Deus sobre eles e sobre o mundo. Aqui terminamos a introdução do profeta Jeremias. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.